Vamos então agora para o nosso primeiro corte. Vou pegar aqui uma caixa. Eu deixei essa caixa salva aqui em SVG para vocês verem que eu posso trazer projetos de fora com outras extensões. Eu consigo importar para dentro do programa, tá? Então é só clicar no projeto, segurar e arrastar para dentro do programa. Pronto, eu já tenho então aqui, olha, a minha caixa, certo? Aqui é a base da caixa e aqui é a tampa da caixa, tá certo? Se eu for cortar no mesmo papel, uma cor só, e o meu papel for 30 por 30, do jeito que está aqui eu posso cortar, posso até acrescentar mais uma outra coisinha aqui para aproveitar o papel, tá? Mas se por acaso você for cortar num papel de um tamanho diferenciado, eu vou colocar aqui, por exemplo, num tamanho de 1 A4. Essa caixa, ela não cabe para cortar as duas partes, certo? Então, o que eu preciso fazer? Preciso cortar por partes, né? Esse aqui eu vou girar e vou deixar aqui, ó, do lado de fora. Então, eu corto primeiro a minha base e depois eu corto a tampa da caixa. Até mesmo se você for fazer de cor diferenciada. Se você for fazer a base da caixa de uma cor e a tampa de outra cor, enfim, você também pode aí utilizar para fazer aí de diferentes cores, certo? Então, olha só, como eu aqui vou cortar no tamanho de 30 por 30, então eu vou deixar aqui no tamanho de 30 por 30. Eu vou girar aqui só para mostrar uma coisinha para vocês. Vamos lá? Então, eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Essa aqui é uma caixinha bem básica, né? Mas a gente pode aí incrementar. Então, eu posso modificar o molde, eu posso colocar algo a mais, tá certo? Então, eu vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom aqui na tampa da caixa, que é onde a gente vai... Opa, dei zoom demais. Vou dar um zoom aqui na tampa da caixa, é onde a gente vai mexer. Eu vou fazer aqui também algo muito simples, nada muito detalhado, mas para vocês terem uma noção de que a gente pode incluir, a gente pode, né, fazer ali coisas diferentes com o mesmo projeto. Vou pegar aqui então, ó, um coração, deixar esse coração aqui. Vou deixar ele meio de ladinho, tá? O que eu quero fazer depois? Esse coração, ele vai ficar vazado, então eu vou até tirar a cor aqui para não confundir. E aqui eu vou deixar a mesma cor, preta. Aqui ele vai ficar vazado. O que eu posso fazer depois? Eu posso colocar um papel coloridinho atrás, porque dele vai dar um detalhe, né? Combinando ali com o tom da caixa. Posso colocar um acetato para ficar diferente, né? Posso, por exemplo, outra ideia é pegar esse coração aqui, uma outra ideia, tá? E deixar ele maiorzinho aqui. Colocar aqui um acetato, então fica um visor. Então, olha, eu já consigo, com o mesmo coração, olha, eu consigo fazer aqui um visor para minha caixa, né? Coloco então um acetato e depois eu consigo, faço esse visor, né? Eu consigo visualizar ali o que tem dentro da minha caixa. Então, a gente tem muitas possibilidades, tá certo? Eu vou deixar do jeito que estava. Uma outra possibilidade também, vê, é aquelas barrinhas. Lembra que a gente fez umas barrinhas? Vou deixar ela aqui do jeito que estava, vou diminuir um pouquinho e a gente vai duplicar. Então, eu vou, olha só, duplico vários, né? Depois a gente mede ali, tira se for muito ou acrescenta se for pouco. O espaçamento eu vou deixar mais juntinho, menos 0,05. Então, deixei eles mais juntinhos, tá vendo? Então, quando eu quero que eles sobreponham, eu coloco o menos na frente, tá? Então, deixei aqui, vou selecionar todas e vou ver se ele dá aqui na minha caixa. Deixa eu só tirar o zoom um pouquinho.
Olha, foi até demais, né? Vou diminuir pouca coisa, diminuir um pouquinho. Vou tirar esses 2 coraçõezinhos, certo? Então, olha só. Vou deixar eles aqui e nós vamos fundir, né? Vou colocar aqui, ó, união. Aí eu já fiz uma barrinha que eu posso deixar essa barrinha aqui, posso deixar essa barrinha aqui na lateral, que fica delicadinha, né? Posso deixar ela na ponta da caixa. Então, assim, olha, com uma mesma caixa, eu consigo fazer, então, diferentes formatos, né? Então, eu consigo aí trabalhar de diferentes formas. Ou até mesmo se eu não quero recortar aqui na caixa, eu posso deixar essa barrinha, cortar num papel de uma cor diferenciada e incluir na caixa. Então, eu coloco ali uma sobreposição para fazer uma graça, para fazer algo diferenciado. A gente tem com uma caixinha com um molde várias possibilidades. Nós vamos então para cortar. Então nós vamos configurar a nossa lâmina, configurar o nosso material para que a gente possa fazer o corte, tá? Então eu vou aqui no cortador, vou tirar, olha só. Aqui não está aparecendo nada. Por que que não está aparecendo nada? Uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Está selecionado aqui, ó, cortar apenas a seleção. Então, eu poderia muito bem selecionar todos e aí ele vai aparecer. Bom, então como eu quero cortar tudo de uma vez, não tem nada que eu vá cortar ali separado, então eu coloco aqui, ó, cortar, tiro, né, o cortar apenas a seleção, então ele já me mostra aqui a caixa e o que vai cortar, tá certo? O tipo é corte. Aqui já está o padrão offset que a gente configurou, tá? Então, ele já me deu essa configuração. Porém, se você vai trabalhar com outro tipo de material, lembra que lá na configuração do corte, nós vimos o que a gente pode fazer, tá certo? Então, eu posso mexer. E mesmo que eu tenha escolhido aqui, ó, papel offset, nada me impede de mexer nessa configuração, não tem problema nenhum. Aí vocês percebem que ele já até tirou o nome daqui. Ele deu como para personalizar essa configuração, porque eu estou utilizando uma configuração diferenciada, tá? Então, a pressão é o que vai fazer aí a mudança, né, de um corte melhor ou não. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção quando a gente vai fazer esse teste, tá? Quando fica rebarbas nas laterais, quer dizer que a pressão não está sendo suficiente. Então, você precisa aumentar essa pressão. Quando estiver rasgando no meio, por exemplo, nesses cantinhos aqui, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês, para eu explicar melhor, tá? Quando estiver rasgando aqui, ó, nesses cantinhos, a primeira coisa que a gente pensa é que não está cortando certo, né? Ah, tá faltando pressão. E na verdade é ao contrário. Então, quando chega a rasgar, significa que a pressão está muito forte, então a lâmina acaba passando muito forte, com muita pressão e acaba rasgando. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir essa pressão. Então, lembrando que essa é uma dica, sim, olha, que você precisa levar para tudo, tá? É uma dica realmente assim que vale a pena você guardar, anotar, deixar anotadinho aí. Quando estiver ficando rebarbas nas laterais, aqui ficou uma rebarbinha, você viu que ao destacar ficou um pedacinho, é sinal de que está faltando pressão. Então, eu preciso aumentar aqui a minha pressão. Quando rasgar aqui nas quinas, né, nesses cantinhos, quando rasgar, é sinal de que a pressão está muito forte e você precisa diminuir, tá? Então, aqui, olha só, eu vou deixar configurado 180 e aí, então, nós vamos para a máquina para poder cortar. Vamos agora, então, nosso primeiro corte. Então, nós vamos ligar a máquina. Pegar a base, vou tirar o liner. Vou utilizar então um papel aqui 30 por 30 e nós vamos colocar o papel na base, tá certo? A gente passa a mão para ele
aderir um pouco melhor, né? Então, já coloquei o meu papel na base. Nós vamos encaixar ela aqui certinho. Lembra que aqui tem uma seta e eu vou colocar bem rente aqui a linha. Seguro com uma mão aqui no meio, tá? E eu vou apertar essa seta aqui, ó. Então, é a seta para eu poder carregar. Essa seta eu vou apertar tanto para carregar quanto para descarregar. E agora, então, a gente vai lá no programa, aperta cortar. Finalizou o corte, nós vamos apertar aqui para descarregar e tirar o projeto. Depois que eu tirei o projeto da base, a gente vai fazer os vincos, né? Então, é só dobrar. Faz todos os vincos. Vou colocar aqui, ó, vou passar a cola. Então, é só colar, ó. Então, é só colocar a aba pra dentro, né? E colar. Uma caixinha bem tranquila. E aqui nós vamos passar cola também. Olha só como fica bonitinho com o vazadinho, né? Lembrando que a gente podia fazer também no meio, para fazer todo um detalhe. E ficou pronta a nossa caixinha. Ficou lindinha, né? Bem bacana.